Quando nós visitamos a filosofia de Aristóteles e de Platão, nós nos deparamos com a explicação do porquê que surge a filosofia. E a filosofia é exatamente surge da capacidade que você vai gerando de, ao olhar uma realidade para a qual você já havia olhado várias vezes, você ser capaz de olhar aquela realidade com um olhar diferenciado. De você ser capaz de admirar-se daquela realidade ou de você se espantar com a realidade. Quem não tem capacidade de espanto e de admiração não teria capacidade de filosofar. Somado a isso também, há determinadas passagens na nossa vida que, junto com o espanto, a admiração, traz também toda uma série de recordações do passado, traz uma avalanche de realidades, de ideias, de lembranças muito boas. Aqui no que eu chamo da minha floresta encantada, porque tem vários pés de fruteira, tem uma fruteira que faz 15 anos que eu estou cultivando. É exatamente esse pé de caju que está aqui. Ele traz uma recordação muito especial, porque ele foi fruto de uma castanha que eu mesmo plantei há 15 anos atrás. Mais de 15 anos atrás. E aí ele nasce, né, se torna um cajueiro, e me recordo muito por duas coisas. Primeiro, porque 15 anos atrás foi justamente o período do falecimento do meu pai. Então, quando eu plantei, quando eu trouxe, né, esse cajueiro, ele havia nascido antes da morte do meu pai, e eu o planto aqui depois da morte do meu pai. Então ele traz essa recordação, essa lembrança. E também ela é de um caju que remonta à minha infância, um caju vermelho, né, que a minha família, ela sempre, né, quando foi passeando pelo lugar onde minha família passou a morar depois, as primeiras idas nós fazíamos um acampamento, uma espécie de piquenique debaixo desse pé de cajueiro, que era muito frondoso. Depois, com o tempo, as pessoas que se tornaram donas desse pedaço lá acabaram matando, derrubando esse cajueiro, mas ficou aquela lembrança do caju vermelho muito intensa. E hoje eu sempre passo aqui pela grama, estou aqui fazendo uma diminuição, né, da copa dessa mangueira que fica ao lado. E quando eu estou olhando justamente para o cajueiro, que está pela primeira vez bastante florido, não é? A gente consegue ver aqui o florimento dele, né? Não sei se dá para vocês perceberem, não é? E quando eu olho para a grama, vou mostrar agora para vocês exatamente o que eu encontrei. Encontrei o caju, né? Encontrei na grama, um caju vermelho. Coloquei aqui no balanço. E claro, gente, tem uma avalanche de recordações que não traria para alguém que não trouxesse essas questões do passado, né? Um simples caju, aparentemente pequenininho, não sei nem se doce ou azedo, mas que ao encontrá-lo na grama me remontou ao passado, faz uma série de recordações e me faz espantar-me com a natureza, né? Perceber também que a natureza tem seu tempo, né? O primeiro fruto depois de 15 anos de um cajueiro, claro que bastante podado, né?
mas às vezes não bem tratado. E uma recordação, já que a gente sempre faz as metáforas filosóficas, ele está começando a frutificar porque minha sogra com mais frequência está aguando as suas raízes. Então ele potencializou tudo isso e eu não tinha feito isso. Então quando a gente começa a potencializar, a investir, a gente espera muito, às vezes, de si, dos outros, da natureza, mas às vezes a gente não gasta tempo para fazer com que aquela nossa expectativa se mude de certo modo, se transforme em cuidado, em dedicação, em esmero, em empenho, em investimento, não é? Então fica a questão, né? Capacidade de se admirar, de olhar para a realidade com outro olhar. Eu poderia ter passado por esse cajueiro, pelo caju, tê-lo esmagado, porque eu sempre passo por essa grama. Mas às vezes você passa com um olhar diferente. E aí a gente encontra o caju da memória, a memória é resgatada, toda aquela avalanche, a ressignificação, e agora ele traz toda a minha história. Desde esse período do piquenique até hoje, em que eu estou conversando com vocês e que quase que do nada eu encontro esse caju. Investamos efetivamente, porque a gente vive um mundo de faz de conta nas redes sociais. A gente vive um mundo de make-up, de maquiagem. A gente cria uma maquiagem, um filtro, e vive em função desse filtro. Mas efetivamente a gente não tem investido às vezes nas questões que dizem respeito àquilo que de fato importa, aquilo que de fato preenche e satisfaz. Tendo em vista tudo o que esse cajueiro, a partir de agora, já provocou em mim com esse simples fruto, me passa um retrospecto de que talvez muito antes, se eu tivesse investido, eu talvez tivesse tido essa boa sensação. Por outro lado, a capacidade de não ficar apenas lamentando o que eu não fiz no passado, mas de curtir efetivamente tudo o que ele está provocando, não é? E o alimento que ele me dá muito antes, ou sem nem sequer ele vir à minha boca. Alimento da alma, alimento do espírito. E acaba ajudando a alimentar o corpo também. Curta, admire e faça ressignificações e recordações. Tenha a capacidade de estar atento para colher os frutos que vão alimentar as 3 esferas da sua vida, o corpo, a alma e o espírito.